Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje vou fazer uma crítica bem pontual, bem específica a algumas vozes do movimento LGBT. Veja bem, algumas vozes extremistas do movimento LGBT, porque eu não estou generalizando isso para todo o movimento em si. Mas antes de fazer essa minha crítica, eu quero me posicionar aqui em relação aos movimentos sociais. Eu sou um cara, em relação ao feminismo, que defende direitos iguais, a legalização do aborto, todo respeito e igualdade ao gênero feminino. Em relação ao movimento racial, eu reconheço as mazelas de um sistema racial que prejudica bastante, ainda hoje, a vida das pessoas que nascem com a cor de pele negra. E eu defendo cotas sociais, veja bem, sociais, para concursos públicos e provas de Enem, de vestibular, e para a inserção no mercado de trabalho, incentivo fiscal àquelas empresas que mantêm uma pluralidade étnica em seu quadro de funcionários, principalmente em sua diretoria. E sobre o movimento LGBT, eu defendo direitos iguais, eu defendo o casamento igualitário, defendo a adoção e o fim dos preconceitos que recaem sobre essa comunidade. Então quero mostrar para você, também defendo legalização das drogas, que é para fechar a conta. Então eu estou falando isso que é para você que vai assistir esse vídeo não me rotular em um grupo do qual eu não faço parte. Definitivamente não sou bolsominion. Para aquelas pessoas que assistiram um vídeo anterior lá, ficam dizendo que eu votaria em Bolsonaro. Por favor, pessoal, voltem naquele vídeo lá e assistam com um pouco mais de atenção, tá? Bom, aqui estou eu, um cara com um pensamento bem progressista, fazendo uma autocrítica. Por que eu estou dizendo autocrítica? Porque eu defendo as pautas do movimento LGBT. Eu não me considero um militante, mas eu defendo essas pautas. Mas não é porque eu defendo essas pautas que eu vou me posicionar de uma maneira cega aos exageros das militâncias que acontecem dentro dos movimentos sociais. Eu já critiquei o feminismo aqui, o movimento racial, e agora chegou a hora de criticar o movimento LGBT. Lembrando que eu não estou generalizando isso, eu estou apenas pincelando algumas vozes extremistas. E por que eu tenho esse cuidado de pincelar as vozes extremistas? Porque se você ficar calado, se você ficar omisso a essas vozes, elas crescem, porque quem é mais extremista sempre faz mais barulho. O extremista é mais barulhento, ele chama mais holofotes para si. E essas vozes extremistas começam a ganhar espaço e se transformam na cara, elas se transformam na imagem que o movimento representa, no símbolo que o movimento representa socialmente. E é justamente isso que eu não quero deixar acontecer. Então, é muito importante que essa crítica venha de uma pessoa que concorda com as pautas, porque eu quero melhorar o discurso, eu quero que esse discurso seja cada vez mais persuasivo, para que ele realmente seja efetivo nas mudanças de valores sociais, na legislação, na mentalidade do coletivo. Então, é importante que esse discurso seja eficiente. Se essas vozes extremistas começarem a ganhar espaço, esse discurso não vai mais ser eficiente. Ele vai ser um discurso controverso e que vai ser sempre munição para bolsonaros da vida, para conservadores extremistas que vão se apegar nessas vozes radicais e pincelar o movimento como se ele se limitasse àquilo. Então vamos lá. Para que você entenda onde eu quero chegar, eu vou falar de uma página aí no Facebook chamada Heterofóbica. E essa página ela tem um fundo bem sarcástico, né? Mas no meio desse sarcasmo surgem algumas mensagens preconceituosas. E aí eu quero deixar bem claro que eu faço questão de criticar esses exageros discursivos porque o movimento LGBT é bem politicamente correto. Qualquer palavra que eles considerem ofensiva ou opressora, eles fazem uma censura muito forte em cima e eles têm essa fiscalização constante, eles têm uma fiscalização constante dos discursos, né? Filtrando, isso que você falou está errado, isso que você falou é preconceituoso, com propostas inclusive de criminalizar isso e fazer a pessoa sofrer uma sanção penal em decorrência de alguma coisa que ela tenha dito. Então é um movimento muito politicamente correto, que se age dessa forma tem que ser condizente com a sua própria postura. Então não venha se esconder por trás do sarcasmo para justificar as coisas, digamos assim, contraditórias que eu vou mostrar aqui. Contraditório porque são pessoas que pregam o respeito e fiscalizam o vocabulário dos outros, mas estão sempre soltando frases igualmente ofensivas, né, do outro lado. Então nós temos aí na tela
o logo da página heterofóbica e uma mensagenzinha sobre uma espécie de uma festa que eles estão organizando e tal. E aí tem um texto como você está vendo, né? Entrada, R$10, beijando selinho já vale, alguém do mesmo sexo na portaria, R$15, sem beijar ou na lista amiga, R$20 sem lista amiga e sem beijar. Ou seja, se você não beija pessoas do mesmo sexo e você não está na lista de amigos daquele grupo fechado, você paga mais caro. Aqui você já começa a perceber uma discriminação de comportamento heterossexual no pagamento que é efetuado na entrada dessa festa aí. Aí vem um textinho. É simples, não estamos apoiando nenhuma heterofobia. Muitas aspas, pelo amor de Deus. Mas sim estamos nos defendendo de um sistema patriarcal que sempre nos oprimiu e inferiorizou nós, comunidade LGBT e mulheres. Até aí tudo bem, né? Uma crítica válida que eu acabei de dizer que eu faço parte, que eu concordo com o que está sendo dito ali. E agora temos a oportunidade de falar o que nos incomoda e nos deixar baixo, e não deixar baixo. Vai ter sai hétero enquanto esse padrão normativo estiver presente. Não somos contra héteros, somos contra a heteronormatividade. Vou comentar duas coisas aqui. Primeiro a heteronormatividade e depois esse sai hétero aí. Primeiro falando sobre a heteronormatividade porque é um termo ambíguo. Tá? Essa palavra, esse signo linguístico pode ter dois significados diferentes. O primeiro, que é o que realmente merece uma crítica, é entender heteronormatividade como um padrão, um sistema moral ou legal que marginaliza os gays e os trata como pessoas que estão erradas, que estão se comportando de maneira errada e que elas merecem ou uma punição legal, que em muitos países isso acontece, inclusive pena de morte, ou no caso do Brasil, onde não tem uma punição, não tem nada no Código Penal para punir o homossexual, mas existe na moralidade aquela questão de você rechaçar o homossexual, tratar mal, discriminar, fazer piadinha constante. Isso daí entra nessa ideia de heteronormatividade enquanto um sistema moral ou legal que marginaliza o gay e que o discrimina por conta disso. Agora, tem um outro significado, né, que esse daí já é mais natural e inevitável, que é heteronormatividade enquanto um padrão biológico, que entende que a homossexualidade é um fenômeno normal, não é uma doença, entretanto a heteronormatividade é um padrão, né? Nós temos uma grande quantidade de héteros, uma quantidade bem maior, e isso caracteriza a ideia de normatividade, a ideia de algo geral, algo padronizado. Então, ambos são saudáveis, são fenômenos normais, são fenômenos que não configuram nenhuma anomalia, entretanto, a heterossexualidade seria um padrão recorrente. Aí esse segundo ponto não tem como ser desconstruído. Se você é militante de causas sociais, militante LGBT, e você tem a intenção de desconstruir esse fenômeno biológico, sinto muito, isso é tão inútil quanto tentar criar uma cura gay, tá? Porque você não tem como reverter o processo de orientação sexual das pessoas, que é um fenômeno biológico. Mas aí vem a minha bronca aqui. É o ponto onde eu quero pegar mais firme. É o cerne, é o centro da minha crítica, que é esse sai hétero. Eu vou pegar o sai hétero e vou colocar também essa imagem que vocês vão ver aí na tela, na festa, né, que eles colocaram assim a legenda. Esse daí é o banheiro da festa. Álcool anti-hétero. Então você vai verificar aqui 3 pontos. 1. Discriminação de valores para heterossexuais na entrada da festa. Um álcool anti-hétero nos banheiros. E também o grito de guerra sai hétero. Cara, quando você faz esses comportamentos, você não está combatendo um sistema heteronormativo. Você está atacando o indivíduo heterossexual. E esse ponto é muito importante. É esse discernimento discursivo, cara, é essa lapidação discursiva que eu quero trazer para esse debate aqui, porque uma coisa é criticar a heteronormatividade com aquele primeiro conceito que eu apresentei. Você desconstruir preconceitos. Outra coisa é você usar uma linguagem sarcástica e agressiva e preconceituosa para combater isso. Não funciona. Tá? Não tem conservador, não tem pessoa que tem já aquela influência cultural, aquela educação conservadora. Eu estou usando conservador aqui com uma semântica pejorativa, tá? Mas eu tenho consciência que o termo é maior do que isso e existe uma maneira acadêmica de trabalhar com o termo conservador. Mas é porque na nossa sociedade, assim como o feminismo, por exemplo, o feminismo ele tem
uma base filosófica maravilhosa. Mas na prática, um conceito pragmático do feminismo, você vê que ele já se deturpou totalmente. A mesma coisa acontece com o conservadorismo, né? Em seu conceito teórico, acadêmico, ele é maravilhoso, mas na prática, quando você olha para a realidade aí dos conservadores, que aqueles que se autodeclaram conservadores, você só vê merda. Então estou trabalhando com o termo conservador aqui nesse sentido pejorativo que representa a questão prática da coisa. Então esses conservadores eles não vão mudar de ideia, eles não vão abrir suas respectivas mentalidades, eles não vão lutar contra os seus próprios preconceitos quando você ficar alfinetando ou usando um preconceito que na verdade é exatamente igual ao deles, né? Só que numa linha contrária. Agora, preste bem atenção nesse ponto. Álcool anti-hétero, sai hétero, pagamento discriminatório na entrada, isso não é um combate ao sistema heteronormativo. Isso é um ataque direto ao indivíduo heterossexual. Então essa linguagem sarcástica que vocês estão trazendo para dentro do movimento, ela é inútil, ela é infrutífera e, acima de tudo, ela contradiz o tom politicamente correto que o movimento tem. Porque você olha aí o canal das bi, você olha esses grandes canais aí de Põe na Roda, esses grandes canais assim, que dialogam com centenas de milhares ou com milhões de pessoas dentro da temática LGBT, e você vai verificar que eles são extremamente severos na fiscalização da linguagem dos outros. E é isso sabe, é isso que pega aqui, porque os caras são extremamente politicamente corretos, ficam enchendo o saco quando alguém fala alguma coisa que eles consideram ofensivos, mas se dão o direito de zoar, ser sarcásticos, usar uma linguagem preconceituosa. Isso está errado, tá? Então fica aqui a minha crítica. Espero que vocês tenham o bom senso de ouvir uma autocrítica de alguém que concorda com as pautas, para que essas críticas não venham de pessoas que são literalmente preconceituosas, que estão ali para abafar e limitar os direitos da comunidade LGBT, que é muito melhor a crítica vir de dentro, porque ela tem o objetivo de melhorar o que já está acontecendo, do que ela vir de fora com o objetivo de destruir o movimento, tá? Eu não estou aqui querendo prejudicar nada, não estou querendo deslegitimar nada, eu estou querendo melhorar cada vez mais esses discursos, para que eles se tornem, como eu já falei no início do vídeo, mais eficientes, mais abrangentes, mais persuasivos. Beleza? A mensagem que eu tinha para hoje era essa. Deixo aqui um forte abraço a todos e falou!